Irmãos, vamos lá então, versículo 23, eu vou ler mais uma vez, só para a gente começar a expor e a gente vai avançar mais hoje, tá bom? A gente já falou da soberania de Deus, responsabilidade do homem, e eu quero avançar com vocês no texto, explicar outras coisas desse sermão de Pedro. Bom, versículo 23 ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por meio de mão de Nicos. E a primeira observação que eu quero fazer aqui, irmãos, é uma observação prática. Note que, eu não sei você, irmã Maria, mas quando eu leio esse texto, me dá uma indignação. Eu fico um pouco chateado. E eu vou ler de novo, eu quero que vocês percebam por quê. Eu vou ler de novo o versículo. Versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Até aí meu coração fica tranquilo. Porque foi vontade de quem? Que Cristo foi para a cruz. Vontade de Deus. Deus quis fazer isso, Deus fez. Deus entregou Jesus para ir para a cruz. Nós vimos isso no encontro passado. A partir daqui eu começo a me indignar. Eu vou ler. Vós o matastes crucificando por mãos de Nicos. Irmãos, e é nesse trecho, nessa segunda parte do versículo, que meu coração fica angustiado. Porque aqui eu percebo, irmãos, a representação da injustiça do homem. Aqui nós percebemos nesse texto que o homem é de fato injusto. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a humanidade é injusta. Não há governo justo no mundo perfeito. Porque os homens têm essa característica de serem injustos. Vocês olham, e quando vocês olham para esse texto, quando eu olho para esse texto, vocês percebem que as pessoas entregaram o único ser humano que não havia pecado na terra. Os homens maus entregaram o único ser completamente justo que já pisou nessa terra, que Deus deu. E eles fizeram isso por quê? Por ciúmes, por inveja, por não concordar com o discurso de Cristo. O que me leva a algumas conclusões, irmãos. Vós o entregastes pendurando, entregastes para ser crucificado, pendurando-os no madeiro, crucificando-o. Então os judeus entregaram ele. E não pense você que, pastor, foram judeus, eu farei diferente. Não, se fosse você, se fôssemos nós faríamos exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não pense vocês que vocês estavam excluídos disso, não. Provavelmente algum de nós, ou se não todos nós aqui, estaremos lá gritando: crucificam, crucificam. Mas, irmãos, notem que aqui existe o que eu gosto de falar, o que eu gosto de chamar de representação da injustiça humana. Eles pegam alguém totalmente justo, que é Cristo, totalmente santo, sem pecado, perfeito, o único homem perfeito que pisou na terra. E eles crucificam ele. E como eu falei antes, eles crucificam porque eles não esperam, nem mesmo o homem corre, e a primeira oportunidade que ele tem, um homem comum, como nós, de pecar, a primeira oportunidade que as pessoas têm de pecar contra Deus, revelando a sua injustiça, elas o farão. O homem fará isso. O coração do homem é pecador. Nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a primeira oportunidade que você tiver de correr e fazer pecado, você vai fazer isso. Se você não tiver dentro de si o Espírito Santo, se você não for um salvo, não tiver o conhecimento de Cristo, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Na primeira oportunidade que as pessoas tiverem de pecar contra Deus, elas vão pecar contra Deus, revelando a injustiça e os pecados do seu coração. Elas o farão e entregarão o justo no lugar do injusto.
Elas gritarão: solta Barrabás e prende Cristo. Irmãos, nada novo debaixo do sol. Nada novo. É assim desde Adão, não é? É assim desde Adão e é assim hoje. É assim hoje. O coração do homem corre para fazer maldades, para cometer pecado. Sente prazer nisso. Sente prazer nisso. Não espere, irmãos, portanto, desse mundo, demonstrações grandes e superiores e supremas de justiça. Isso não vai acontecer. Eles crucificaram Jesus. Quem dirá eu e você? Então não espere desse mundo a justiça que reconhece a Deus, que reconhece os padrões morais de Deus. Não espere desse mundo isso. Essa justiça que olha para as coisas erradas e fala assim: isso é contrário à moral de Deus. Eu não concordo com isso. O mundo não vai agir assim. Quem deve agir assim no mundo é a igreja. Nós não concordamos com isso. Isso é contra a moral de Deus, os padrões morais de Deus revelados nas Escrituras. Isso é contra a vontade de Deus. Portanto, não nos peça para concordar com isso. A igreja se levanta para revelar o pecado do mundo. O pecado do mundo é o nosso papel. Irmãos, então, notem que diante de um discurso cristão, diante de um discurso diferente, nós vivemos há pouco tempo atrás uma polarização, foi na política, mas a gente com isso teve uma ideia do que é ter um discurso diferente do outro. E você viu familiares brigando, pessoas brigando, irmãos de igreja brigando, pastores brigando por causa disso. E você vê que está no íntimo do coração do homem que o diferente não me agrada, eu tenho que eliminá-lo. Eu tenho que limpar ele da minha vista. E foi isso que eles fizeram com Cristo. Diante do discurso de Cristo, que era o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus concordavam com isso? Não. O que eles fizeram? Perseguiam a Cristo. Quer outro exemplo? Paulo nas cartas. Paulo, Atos capítulo 9, se converte. No capítulo 9, no finalzinho, ele já está apanhando e fugindo para não ser preso, para não ser morto. Porque os judeus, os sinédrios, os líderes religiosos, os seus próprios irmãos de sangue, não concordavam com o cristianismo. Então, com o que eu não concordo, com o discurso que eu não concordo, eu tenho que calá-lo. Irmãos, isso foi assim ao longo da história do cristianismo. Irmãos nossos sofreram porque foram calados. Foram perseguidos porque queriam calá-los. Foram mortos porque queriam calá-los. E foi assim com Cristo. Cristo está falando demais, ele está dizendo que é filho de Deus. Ele está falando demais, ele está dizendo que ele está se comparando com Deus. Isso é blasfêmia. Isso não pode. Ele é diferente de nós. Então vamos persegui-lo e vamos matá-lo. E eles fizeram. Crucificando-o. Pedro diz isso bem claro, né? Foram judeus. Irmãos, isso é assim com os crentes também. Nós somos perseguidos às vezes. Se você abre a boca para dizer que você não apoia conduta moral A ou B, que o mundo comete aí fora, você é apedrejado. Você é linchado nas redes sociais. Você é perseguido no seu grupo de amigos. Se alguém na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, percebe ou sabe que você não concorda com algo, você é desconsiderado, você é escanteado, você é colocado de lado. Ixi, aquele ali é um quadrado, aquele ali, aquele rapaz ali, o Francisco, ele é cristão, deixa ele de fora, é um homem chato, quadrado, não enxerga as coisas no futuro, né? Não tem a visão progressista da humanidade, ele é um retrógrado, quadrado, antigo, um pensamento antigo, deixa ele de lado, e o teu próprio grupo do trabalho te exclui, porque você é cristão. Porque se eles vão fazer um churrasco e tá maior bebedeira, bagunceira, som alto, forrozeira, você fala assim: eu não vou para o churrasco, não vou participar. Ah, por que, fulano? Não, porque eu não gosto dessas coisas, não sou cristão,
eu não concordo com essas coisas, eu não vou participar, tá bom? As pessoas se ofendem. E talvez na primeira oportunidade que elas tenham de perseguir você, de prejudicar você, elas vão fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz: todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Pastor, me prova com a história. Eu provo. Cristo morreu porque foi perseguido. Ele foi perseguido. Conseguiram prender Jesus. Judas entregou, Judas traiu, né? Prenderam Jesus e ele foi morto. Tá, pastor, só Jesus? Você vai citar só exemplo de Jesus? Tem mais? Tem. Todos os apóstolos, com exceção de João. Aliás, João também foi perseguido, mas João não foi morto de morte matada, né? João foi morto de morte morrida, né? João morreu naturalmente. João não foi assassinado, mas João foi perseguido, foi preso. Em Atos capítulo 4, a gente já tem um texto dizendo que Pedro e João foram presos. Depois desse discurso aqui, irmãos, de Atos capítulo 2, depois desse sermão de Pedro, o que acontece com Pedro e João? Próximo capítulo 3, 4, Pedro faz uma cura um coxo, um aleijado. Os líderes religiosos judaicos vêm e falam: vocês estão pregando o nome de quem? Ele é pelo nome de Jesus que ele foi salvo, que ele foi curado. Não pode falar nesse nome, prendam eles. E leva Pedro e João preso. É o início da história da igreja, o pessoal já está prendendo os crentes. Pastor, mas isso era antigamente, hoje não existe mais. Diga isso para os nossos irmãos lá na China, lá na Coreia do Norte, se é que tem algum, não é? Diga isso para o jovem da faculdade que é criacionista. Sabe o que é criacionista? É o que acredita que Deus fez todas as coisas, que Deus criou o mundo, conforme o relato de Gênesis 1 e 2. Que ele acredita que aquilo foi verdade. E aí ele, diante de um professor e de uma sala de aula numa faculdade que é evolucionista, que são ateus, que não acreditam em Deus, ele defende a sua posição. Fala: professor, eu acredito que Deus criou todos nós. O que vão fazer com ele na sala? No mínimo, vai virar chacota, né? No mínimo vão rir dele. Falar: rapaz, você está de piada, só pode ser piada. Você acredita que Deus fez o mundo? Tá, criou o mundo com o estalo do dedo. Aí ele vai falar: eu acredito que Deus criou o mundo. Não com o estalo do dedo, mas pela sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Ele vai virar o que na sala de aula? Chacota. As pessoas vão zombar dele. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Pastor, aplicação para nós. Eu acho que esse trecho já está bem direto, né? Já está bem direto. Primeiro lugar, irmãos, esse mundo não é um mar de rosas. Não é. Se você espera viver um cristianismo que você não vai ser perseguido, que você não vai sofrer, que Deus vai te livrar de todas as doenças, que Deus vai te fazer rico, se você espera viver esse tipo de experiência na igreja, talvez aqui não seja um lugar para você, ou você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Não entendeu. Porque esse não foi exemplo do nosso mestre, que morreu na cruz, foi cuspido e chicoteado. Não é exemplo dos nossos apóstolos, que foram a base da igreja, o alicerce da igreja, que morreram presos, chicoteados. Paulo morreu decepado, teve a cabeça arrancada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Alguns apóstolos morreram apedrejados. Estevão, no capítulo 8 de Atos, morre como? Quem lembra? Apedrejado. Pastor, mas esse tipo de morte, perseguição contra os cristãos, hoje não existe mais. Realmente é muito menor do que era, mas existem muitos países hoje que matam cristãos. A China, a Rússia, Irã, a Arábia, todos esses países perseguem cristãos. E eles continuam morrendo aos montes. Às vezes a gente não tem nem notícia, né? Mas continua acontecendo. Ah, pastor, mas a gente vive no Brasil. No Brasil não tem isso. Mas tem uma perseguição chamada perseguição intelectual. Se você diz que você não concorda com algumas pautas que são progressistas, que veem o mundo de uma maneira progressista, que normalizam pecados, se você diz que é contra, você vai ser perseguido.
Você vai ser excluído do grupo da faculdade, do grupo do colégio. Ai de você. Ai de você. Se falar mal de A, B ou C por causa de tal comportamento. Se você pregar que aquelas pessoas estão vivendo em pecado. Irmãos, essa perseguição no Brasil existe. Tenta entrar na faculdade e defender criacionismo na faculdade de medicina, de biologia, de ciência, de física. Nas faculdades que eu cursei. Tenta defender criacionismo lá. Ninguém vai te escutar. Todos vão debochar de você. Tenta entrar na faculdade e dizer assim: eu vou largar tudo para ser um obreiro de Deus. Eu vou. Os professores vão rir da sua cara. Os alunos vão rir de você. Alguns professores, alguns médicos, alguns docentes vão dizer que você vai ser obreiro para roubá-los. Vai ganhar dinheiro da igreja, vai lá, sabidão. Vai lá. Porque existe perseguição intelectual, sim, no Brasil. Deus queira que isso não evolua para perseguição física. Que eles não queiram fechar a porta da igreja um dia e nos perseguir fisicamente, e nos apedrejar, e nos prender, por causa do nosso discurso, que Cristo é o Salvador, e que as pessoas cometem pecados, e elas precisam de Deus, precisam de Jesus, porque elas precisam mudar de vida. Esse discurso hoje é um discurso muito errado para a sociedade. Se você olha para alguém e fala assim: fulano, você vive em pecado, você precisa mudar de vida, mudar de comportamento. A pessoa se ofende e fala: quem é você para dizer que eu preciso mudar? Quem é você para dizer que eu não sou feliz? E por que Deus tem que me mudar? Você está falando isso porque você não concorda comigo. E aí você cria um problema para você. Você vai ser perseguido. Então notem, irmãos, que a Bíblia não promete um mar de rosas para nós. As coisas tendem a ficar mais difíceis, viu? Daqui para frente. Não sei se nesse ano, no próximo ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas o fato é, e é bíblico, que as coisas vão de mal a pior. Vão piorar. E esse piorar, irmã Maria, que já tem vários anos, né, irmã de crente, de vida, se a irmã tiver muito mais anos de vida pela frente que a gente pede para Deus, você vai ver ainda, irmã, infelizmente, muitas coisas ruins com o cristianismo e com a fé no Brasil. Coisas que você não queria ver, mas você vai acabar vendo. Quem é mais novinho aí, quem tem mais uns 100 anos de vida pela frente, vai ver muito mais coisas ainda que vai te deixar triste, que são contrárias à palavra de Deus. Contrárias à palavra de Deus. Então, irmãos, com base nesse texto, pastor, você está explicando um texto, já tem meia hora. Eu sei, desculpe, irmãos. Às vezes é necessário, são aplicações importantes. Mas com base nesse texto, nós vemos que há perseguição, houve perseguição contra o nosso Salvador, nosso Senhor, que morreu numa cruz, e entregaram Ele, fizeram um motim, fizeram um combinado, né? E entregaram Jesus para morrer. Entregaram o justo pelos injustos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelos pecadores, o limpo pelo sujo, o santo pelo ímpio. Eles entregaram. Eles entregaram. Então não espere desse mundo nenhum mar de rosas. Às vezes ser cristão não é fácil, tá bom? Não é fácil. Segunda aplicação desse texto. Se você vive esse cristianismo mais fácil, medite, sonde o seu coração, ore para Deus agora no final do EBD. A gente tem um intervalo, né? Use essas meia hora, pega 5 minutinhos dessa meia hora, ore a Deus e fala assim: Deus, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, procura no meu coração se há algum caminho mau. Porque se de alguma forma eu não sofro nenhuma perseguição de ninguém, se de alguma forma ninguém vai contra as minhas ideias, meus ideais, nem mesmo na minha família, ninguém me critica, talvez você não esteja vivendo o cristianismo bíblico. Talvez. Então sonde o seu coração. Avalie o seu coração, as suas atitudes diante de Deus, diante da Bíblia. E fale assim: meu Deus,
Todo mundo me acha tão bom, tão legal, é tão bacana estar do meu lado. Ninguém me critica porque eu não passo domingo num bar bebendo, ou porque eu não vou para o jogo de futebol no domingo, ou porque eu deixo de ir para a festa no colégio, na faculdade, ou porque eu não visto as mesmas roupas dos meus amigos, das minhas amigas. Ninguém fala nada, está tudo bem, eu sou só mais um no meio de vários. Eu não sou a luz no meio das trevas, eu não sou como sal, né? Eu não sou diferente para eles. Então talvez você tenha entendido mal o cristianismo. Porque, via de regra, irmãos, o ímpio olha para o cristão e fala assim, ele é diferente, ele é esquisito. Eles podem até achar estranho uma coisa ou outra, mas fala assim, puxa, essa pessoa, ela tem uma paz, ela no trabalho, o Francisco no trabalho não briga com ninguém, ele nunca xingou ninguém aqui, é tão estressante o trabalho, o que tem nele que é assim? E levanta essa pulga atrás da orelha, né, dos nossos amigos, nossos colegas, isso acontece. Por que que fulano é assim? Por que Mariazinha é assim, ela se veste assim? Enquanto as meninas estão se vestindo de qualquer jeito na minha turma, a Mariazinha sempre vai bem comportada, sempre vai bonitinha, ela tem modéstia ao falar, ela é uma mulher das meninas que não fala gritando. As minhas amigas tudo fala gritando, berrando. Ela não, a Mariazinha, ela não fala gritando, ela é tão comportada, tão quietinha, ela é tão, assim, você olha para ela, parece até uma santa, né? Então, tem alguma coisa diferente nessa menina. O mundo percebe, irmãos, a ponto de que Charles Spurgeon uma vez falou, sejam Bíblias andando. Sabe por que ele disse isso? Porque o ímpio aí fora, ele não vai parar para ler a Bíblia inteira, não vai. Ele não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai avaliar a minha e a sua vida. Ele vai avaliar nossas vidas. E ele vai ver, olha, essa pessoa, ela diz uma coisa com a sua boca, mas o coração dela e as atitudes dela são diferentes. Então esse é um crente falso. Mas se você diz com a sua boca o Evangelho, se você prega a santidade, se você prega Jesus crucificado no madeiro e ressurreto, se você prega uma nova vida, um novo homem para as pessoas, e você vive isso com o seu comportamento, as pessoas vão perceber. Olha, Nevaldo, ele fala que é crente, e ele é crente mesmo. Ele nunca passa troco errado. Ele é justo. Ele nunca furou lá o pneu de ninguém para consertar de novo, né, Nevaldo? Então ele é um borracheiro, é um borracheiro justo, honesto. Isso é tão raro no Brasil, esse homem é diferente. E as pessoas veem isso. E deve ter uma explicação, porque ele é diferente, porque a Mariazinha se comporta bem, porque o João se comporta bem, porque o João é um ótimo aluno, um ótimo funcionário, um ótimo empregado. Isso tem uma explicação. E a pessoa te pergunta às vezes, como já fizeram comigo. O que você tem assim, que você é diferente assim? Por que você não gosta de fazer isso? Aí você tem uma porta aberta para o evangelismo. Você fala, fulano, Deus mudou o meu coração. Eu não sou mais quem eu era. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Agora quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E aí você passa a pregar o Evangelho não só com suas palavras, mas com seu comportamento. Seu comportamento. Então avalie seu coração. Será, pastor? Será? Será, irmãos? Que nós temos vivido de acordo com o Evangelho? Será que nós somos crentes? Vocês já pensaram isso? Eu penso nisso de vez em quando. De vez em sempre. Ontem mesmo eu estava pensando, será que eu sou crente? Será que eu sirvo para ser pregador do Evangelho? Meu Deus, porque nós somos terríveis. Nós somos pecadores. Nós pensamos muita besteira às vezes. A gente nem fala às vezes, né? A gente até controla a língua, mas você pensa. E aí já era. Pensou, pecou. Mas irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Avalie sua vida. E fale, será que no mundo que a gente vive, um mundo tão injusto, cheio de injustiça, eu sou mais um injusto no meio dos injustos? Será que as pessoas, como Cristo, elas percebiam? Lembra de Pedro?
Ei, eu conheço esse. Esse não era um que ficava com Jesus? E com a reação de Pedro? Não, eu não. Era assim, você era aquele que pregava, você era um apóstolo de Jesus. Você pregava com ele, por que você está aqui se escondendo? Não sou eu. Era, Pedro, não sou eu, é o galo cantou. E aí? Então notem, irmãos, que com base nesse texto, a gente tem parâmetro para pregar, fazer um estudo inteiro, uma pregação inteira. Avaliem suas vidas. Cada um avalia a sua. Vamos avaliar nossas vidas individualmente. Você avalia o seu coração e fala assim, meu Deus, será que as pessoas olham para mim e como os judeus olharam para Cristo e falaram assim, olha, ele é diferente, ele é santo, ele é bem comportado, ele é um homem justo. Isso despertou a raiva nos judeus, a inveja, e foi o que levou Cristo para a cruz no fim das contas. Será que as pessoas olham para a nossa vida e veem, enxergam isso? Olha, João é santo, a Dona Maria é santo, o seu José é um homem justo. Na Bíblia a gente tem alguns episódios desses, né? Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. A gente tem alguns homens na Bíblia que a Bíblia usa essa frase para dizer que aquela pessoa era justa. O justo Jó. Jó andava com Deus. Observaste tu, meu servo Jó? É o que Deus pergunta para Satanás. Ele é diferente dos outros. Ele é um cristão mesmo, né? Ele é um dos meus, escolhido. Ele é separado, é um homem santo. Observaste tu? Aí Satanás, observei. Mas ele só é assim porque você deu tudo que o homem deseja, né? Riqueza, uma esposa fiel, filhos, muita riqueza, muitos animais, muito terreno. Por que ele pecaria? Aí Deus falou o que para Satanás? Pode tirar isso tudo, só não tira a vida. Não tire a vida. E vamos testar, Jó, vamos fazer um teste. Para ver se ele blasfema. Para ver se ele abandona a fé. E Jó não correu não, né? Jó ficou lá até o fim com Deus. Embora ele tenha perguntado para Deus algumas vezes o que estava acontecendo. Mas, irmãos, esse é o ponto. O mundo vai ver o crente de forma diferente. A igreja verdadeira de Deus. Não estou falando dessas igrejas aí que são figuradas, não. Que são empresas, não são igrejas. A igreja verdadeira, os santos verdadeiros, vão ser vistos pelo mundo de forma diferente. João Batista teve sua cabeça entregue numa bandeja. Jesus morreu crucificado. Por que eu que sou crente não espero perseguição? Então espere. De alguma forma ou de outra, seja perseguição física, psicológica, ou dos próprios familiares. Muita gente aqui de nós tem perseguição dos familiares, né? Ou recriminação. Os familiares escanteiam você. Faz churrasco, todo mundo não te chama, não. Por quê? Porque você é crente, você é chato. Ele não te chama. Isso acontece muito no Brasil. Isso é uma barata? Eu acho que é uma barata, né? Fiquem tranquilos. Eu acho que é uma baratinha. É uma criatura de Deus, tá bom? Bichinha, deixa ela aí, não faz mal a ninguém, ela não pica. Eu teria muito medo se fosse um escorpião voador, né? Se ela cair aqui, eu pego ela. Ela sentiu o perigo, né? Bom, irmãos, vai embora, rapaz. Bom, ela vai cair em algum momento. Meus irmãos, pior que ninguém presta atenção, né? Todo mundo assim. Vai embora. Em nome de Jesus, sai. Funcionou, vocês viram? Irmãos, alguma dúvida até aqui?
Pastor, você não avançou nada no texto, você está enrolando. Irmãos, me perdoem. Essas informações são muito importantes. Do jeito que a gente está indo, a gente vai terminar Atos em 2025. Mas são 28 capítulos. A gente está no capítulo 2, no versículo 23, há 2 domingos. Tem muita coisa aqui, tá bom? Bom, agora eu vou avançar. Vamos avançar. Note 24. Ei, pastor, finalmente, versículo 24, conseguiu, hein? Tá bom. Mais 2 horas no 24. Vamos lá, Júnior. Ao qual Deus, porém, ressuscitou. Está falando de quem esse texto? De Jesus. Lembrem-se, irmãos, que aqui é o discurso de Pedro. Aqui é a pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Pedro está pregando a quem? Aos judeus. Então ele continua. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pastor, tem coisa aqui nesse texto mais prática, observação prática, tem. A gente falou agora que nós vimos por parte dos homens uma representação da injustiça mandar Jesus para a cruz, sendo ele sem pecado e puro, né? Foi injustiça o que aconteceu. Era um inocente. Lembra que Pilatos falou? Lavo-me as mãos. O sangue desse homem é inocente, esse homem é inocente. E o povo escolheu Barrabás, aí Pilatos diz o quê? Tá bom, eu vou entregar Jesus, vou soltar Barrabás, eu lavo minhas mãos. Bom, a gente viu isso agora no versículo 23. Versículo 24, vocês vão observar, a primeira parte do versículo diz assim, ao qual Deus, porém, ressuscitou. Quem entregou Jesus para morrer? Quem? Deus. Deus entregou Jesus para morrer. Mas o próprio Deus ressuscita. Mas quem mais entregou para Jesus para morrer? Foi só Deus? Quem mais? Os judeus, o próprio povo de Jesus. Seu próprio povo, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Crucificaram ele, né? Então, quem decretou a morte de Jesus? Foram os líderes judaicos, os judeus, os líderes religiosos e os poderosos da época do Império Romano ali, né? Pilatos, o governo, né, da cidade, entregou Jesus. Então, irmãos, notem que o que as autoridades gentias, tanto judeus como gentias, decretaram, o justo juiz reverteu a pena. Eles decretaram o que de Jesus? A morte. Qual foi a pena? A cruz. Qual foi o método? A cruz. Jesus vai morrer e vai morrer crucificado. Bateram o martelo. Pena de morte. Aí Deus olha para isso e faz: não vai não. Pode crucificar, crucifica. Aí eles crucificaram. Pode enterrar, enterra. Botaram lá, né? Com a pedra na gruta. Depois de 3 dias, o que acontece? Deus ressuscitou ele, ele venceu a morte. Porque o que os homens decretaram, Deus reverteu. Deus reverte. O que isso diz para nós? Isso diz, irmãos, que Deus tem a última palavra. Deus é soberano. Quem entregou Jesus para morrer? Foram os judeus? Foram os judeus. Mas porque quem deixou e quem ordenou? Antes de tudo, Deus. E Jesus ficou na morte, foi retido por ela, é o que Pedro usa no versículo, né? Deus ressuscitou Jesus rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Jesus não ficou na morte, ele não ficou morto, mas ele ressuscitou. Deus reverteu o bater de martelo do homem. O que a justiça humana decretou, Deus reverteu pelo seu poder. A última palavra é de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. A última palavra sempre é de Deus. Sempre. É o que Deus quer, quando Ele quer, Ele faz o que quer, com quem quer. Aprove a Deus fazer tal coisa. A gente pode falar assim: foi vontade de Deus, foi decreto de Deus, Ele permitiu, Deus fez. Deus fez.
E ele reverte todo o juízo humano ali, né? Todo o que os homens decretaram contra um justo, contra alguém sem pecado, Deus reverte isso, ressuscitando ele dentre os mortos. Reverte com um milagre. Com um milagre. Irmãos, deixa eu ler aqui uma passagenzinha para vocês, de um certo autor. Deus, o supremo juiz, reverteu a decisão dos juízes humanos a respeito de Jesus ressuscitando. O governo e os poderosos dentre os homens decretaram a condenação, mas o soberano juiz reverteu a decisão. O homem acha que é poderoso. Os governos humanos acham que têm poder. Você olha os reis da terra são os governantes, os líderes, os ricos, milionários. Eles acham que têm o poder nas mãos, mas eles só vão até onde Deus diz que eles devem ir, porque Deus é soberano, Deus decreta no fim, e Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Não é interessante ver isso nesse texto? Imagina Pilatos e os governantes, imagina ali os judeus, né? O povo judeu, os líderes judaicos, o Sinédrio. Imagina todos aqueles homens poderosos. Nós matamos Jesus, finalmente acabou, rapaz, esse problema, findou, finalizou. Conseguimos o que nós queríamos. Depois de 3 dias eles recebem a notícia: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Imagine a reação desses homens. O quê? Roubaram o corpo de Jesus? Não, ninguém roubou o corpo não. Está vazio. Ninguém sabe para onde ele foi. E aí Jesus aparece aos apóstolos, aparece a outros discípulos e ascende aos céus. Vocês vão ver isso em Atos 1. Os discípulos olhando, né, Jesus subindo, aparecem 2 anjos falando: varões galileus, o que vocês estão olhando? O mesmo que vocês estão vendo subir vai voltar um dia. Do mesmo modo que vocês estão vendo subir, ele vai descer. E vai terminar com isso tudo aqui, com esse governo humano, com essas injustiças. E vai plantar seu reino na terra. É o mesmo homem, é o mesmo Deus, homem. Soberania de Deus, irmãos. Soberania de Deus.